Volta, eu me chamo Paulo, esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos e hoje nós vamos interagir, né, ou reagir juntamente com vocês sobre um tema gostoso, legal, que é a oração. E a oração ela não tem uma regra, né, exceto orar por, né, expulsar demônios, intercessão, não tem segredo. É respeito a Deus, né? Adorar Ele, engrandecer o nome dEle, agradecer pelos livramentos, não tem segredo. Mas temos, como diz o apóstolo Paulo, orar em espírito e não através da carne, não é verdade? Quando nós estávamos lá no mundo, o espírito estava morto. Era só a alma, né, que lhe liga aí toda essa tranqueirada toda aí, os nossos 5 sentidos. Aí quando nós cremos na palavra de Deus, o Espírito Santo nos convenceu, nós aceitamos a Jesus Cristo e Ele vivificou o nosso espírito. Então, importa-se que nós o adoramos em espírito e em verdade, porque na carne não é possível, Deus é espírito, tá certo? Então, quando nós oramos, é em espírito. Então essa oração a gente vai abordar alguns temas. Tem umas partes polêmicas aí, mas é bom jogar um pouquinho, uma pitadazinha aí de polêmica, né? Para ficar mais animado. E aí que você comenta o que você pensa. Eu sei que se você ora, se você não ora, o que você acha, se acontece, se não acontece, se é real, se é verdadeiro, se não é, se é bíblico, se não é, tá bom? Aí deixa um likezinho aí, nos ajuda aí, por favor, né? Precisamos para que o canal cresça. E sem a sua ajuda, né? Sem o seu interesse, sem o seu likezinho, não vai a lugar nenhum, tá bom? Espero que você goste e faça mesmo de fato um comentário, ok? Obrigado por enquanto, já voltamos, ok? Aquele que habita no esconderijo. Quero ler com você aqui Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, que é sobre a oração do Pai Nosso, né? Conhecida, os católicos, até jogador de futebol nem sabe o significado disso também. Ele se reúne lá, levanta a mão para o céu e ora o Pai Nosso, e um monte de gente que nunca conheceu Jesus Cristo, sabe? E lê, não tem mal nenhum, né? Mas isso aqui tem um profundo, sabe, mensagem, que não dá nem para explicar aqui, porque o tempo é corrido. Vamos lá, a partir do versículo 9 que diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, Pai de todos, né? Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e o nosso Pai. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. É espiritual, o reino do Senhor Jesus. E a tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro,
porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Jesus é espiritual hoje, tá? Ele habita em nós. A igreja do Senhor é o reino. Todos aqueles que foram salvos fazem parte do reino. E Jesus é o rei. Mas esse reino vai se tornar literal para quem crê e acredita no milênio, tá? Ele vai estabelecer o seu reino aqui na terra, para aqueles que são, né, pré-milenistas. Continuando, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, todos os dias. Já fizeram guerras por causa do pão, você entendeu? Desse pão que nós conhecemos, sabe? Então, que não falte a nossa mesa, mas que possamos agradecer a Ele. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A gente deve e não paga, né? Mas aí nós vamos, nossa, Senhor, me perdoa e tal. Então também perdoa aqueles que te calotearam, que não pagaram um compromisso que você fez com essa pessoa e essa pessoa não cumpriu com você. Não perdoa, fica no prejuízo. Eu mesmo já fiquei no prejuízo aí. Nossa, mas também já fiquei devendo. Então, Senhor, me perdoa. É assim que funciona. E não nos induzas à tentação, né? Livra-nos, mas livra-nos. Qualquer tentação que venha à carne, livra-nos, Senhor. Nos ajude através da sua graça. Livra-nos do mal, porque Tu, porque Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará vossas ofensas. E quando jejuardes, você que é cristão, quando jejuardes, não vos mostreis como tão triste, nem mostrar para as pessoas que você está jejuando por algum motivo, alguma situação. Não precisa mostrar, né? Pelo amor de Deus, né? Isso é hipocrisia, isso é idiota, né? Também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoares os homens, E quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas aqui, porque desfiguram o rosto para que os homens pareça que jejum. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto, para que não parecereis aos homens que jejuas. Amém? Então isso aqui é a oração do Pai Nosso, é conhecida. Incrédulos e cristãos oram. O cristão, o salvo, o protestante, ele não tem esse hábito, porque não pode também se fazer isso aqui uma regra, né? É só uma ideia, um caminho que Jesus nos deu. Mas você não tem que ficar preso, né? Você é livre para expor o seu coração. É claro, quando você vai diante do Senhor, você tem que ir com respeito, certo? Não tem intermediário, é direto. O véu se rasgou de cima a baixo, tá? Não tem mais pessoas para santo, uma imagem, alguma coisa que vá fazer esse favor. Não, é direto. Sabe, quem intercede por nós, nosso advogado é Jesus Cristo, que está sentado à direita do Pai. Tá, o réu se rasgou de cima a baixo, acabou. Não tem mais, sabe, nada que impeça. Então você, com humildade, com respeito, sabe, no seu quarto, principalmente, quando você vai falar com o nosso Deus, com o seu Pai, ajoelha lá e ora. Coloca as suas dúvidas, coloca as suas fraquezas diante dele. Mas antes, primeiro tem que saber, em primeiro lugar é ele. Então você já vai entrar o adorando, né? E adorando a ele, que é o Deus Altíssimo, que está sentado lá no mais alto e sublime trono, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder, certo? A ele todo o poder. E quando for orar, você em chantagens, né? Senhor, se você não me der isso, eu não vou para a igreja. Se você não fizer isso, eu não vou fazer aquilo. Isso é coisa de menino, isso não é oração, ok? E agradecer pelo sustento, né? Porque eles que nos sustentam todos os dias. E Ele que nos dá livramento todo santo dia.
sabe, o alimento, os livramentos que às vezes você nem percebe, sabe, de um assalto, de um atropelamento, de uma doença, de um ataque, né, de uma cilada do inimigo que ele criou lá para você no seu trabalho, sabe, em algum lugar que você foi viajar. Então agradeça a Ele, tá? E o perdão. Senhor, me perdoa pelas minhas fraquezas, me perdoa pelas minhas falhas. Eu sou fraco, necessitado. Sem a tua presença, Senhor, eu não posso fazer nada, entendeu? Mas também perdoa aquele que te ofendeu, aquele que falou mal de você, sabe? Perdoa ele também. Você quer que Deus te perdoe? Então perdoa também o seu próximo, o seu irmão, ok? E por último, pedir a proteção de Deus, né? É claro que nesse mundo nós temos um monte de dificuldades, um monte de situações. Podemos ficar enfermos, sabe? Podemos ficar desempregados, enfim, um monte de dificuldade. Mas Ele é conosco, mesmo nas dificuldades Ele é conosco, Ele nos ajuda, sabe? Ele pega pelas nossas mãos, vem, eu vou contigo aí para passar esse deserto aí juntos. Amém? Quando fores orar, é nesse sentido. Essa é a oração, quando falamos com Deus. Amém? Daqui a pouco nós voltamos. Conseguir esconder alguma coisa de ti. Por isso, obrigado, porque não preciso preencher as tuas expectativas com minhas próprias forças, porque conto com o auxílio indispensável de teu Santo Espírito. Continue dirigindo a minha vida no caminho correto, nas decisões acertadas, que eu tenha disposição, paixão pela tua palavra. No início aqui, nós estamos assistindo aqui agora, essa aqui é uma oração que eles fazem de intercessão, né, sobre os enfermos que estão nos hospitais, como nós vemos aqui. Isso ocorreu aí nesse período da Covid, no Brasil inteiro, inúmeras denominações, inúmeras, né, tradicionais, pentecostais, eu não sei, mas inúmeras, em várias cidades desse país, as pessoas foram diante dos hospitais, pastores, inúmeros pastores, orar, interceder pelas pessoas que estão enfermas. Deus pode usar de misericórdia? Sim. Não? Não. É segundo a vontade de Deus. Muitos foram curados? Com certeza. Mas fizeram o que a igreja precisava fazer: orar e interceder. Então essa oração de intercessão, você pode orar pelo país, você pode orar por missionários em outros países, você pode orar por estados, cidades, você ora pelo seu pastor, você ora pelos seus irmãos na igreja, você ora pelos seus parentes, você ora por qualquer pessoa. Isso é interceder. E nisso você pode ficar horas e horas e horas nas madrugadas. Quem gosta de orar? E quando você tem um dom de línguas, vai acontecer de você se alegrar e falar em línguas com Deus. Qual a heresia nisso? Qual o pecado nisso? Se eu creio no dons e Deus me deu o dom, né, de línguas, e eu estou lá sozinho, em casa, na madrugada orando e alegre, feliz em espírito, porque isso ocorre em espírito e não na carne, não é aquela oração mecânica, né, como a gente vê, sabe, que não tem efeito nenhum, sabe, sem vontade, sem graça, porque a pessoa não ora, aquela oração, sabe, quase que didática, pegar um livro aqui, um caderno e escrever, e isso não tem efeito nenhum. Mas quando você ora no espírito, sabe, alegre, sabe, seu espírito se conecta com o Espírito Santo, é outra história. A pessoa nunca bebeu dessa água, então não sabe o que está dizendo e fica arrumando desculpa, não crê. Aí não crê, Deus não opera, Deus não dá. Paciência, ok? Tem a oração, as orações dos Salmos, né? Salmo 91, que é maravilhoso, né? Ele enaltece a Deus e reconhece, né? Reconhecemos que Deus é a nossa proteção, sabe? Vem a nosso favor, peleja a nosso favor. É maravilhoso. O Salmo 91, quando você lê, a maioria das pessoas leem, tem pessoas que deixam a Bíblia aberta lá no Salmo 91, não tem efeito nenhum, mas amém, né? É conforme a fé de cada um.
Aí tem o Salmo 23 também, já na sequência, e fala Davi, né, expressando a sua gratidão e a necessidade, né, de direção. Isso é para nós, né, de direção de Deus, né? E Deus sabe o que é melhor para nós. E quando passarmos por dificuldade, que passamos sempre, certo? Nós vivemos nesse mundo de aflição, e Ele passará junto conosco. Amém? Salmo 23 é uma oração, também muito usado, né? As pessoas também deixam a Bíblia aberta em Salmo 23, tá? Aí vem a oração de fé para curar, né, enfermos. A oração de fé não é para qualquer um, porque já está dizendo fé. Tem pessoas que têm um dom, tá lá, dom de cura. Orou, é um dom que Deus deu a ele. Mas tem aquele que tem fé, né? Aquele que ora tem fé, e aquele que também está enfermo tem fé para ser curado. Deus também opera. Ok? E também tem a oração em línguas, né? Que eu acabei de falar agora há pouco. Infelizmente, tem pessoas que não acreditam, não crê. Cessou, como eu já falei. Paciência, né? Cessou lá, eles cessaram, né? Não foi o Espírito Santo que cessou, eles cessaram. Os pastores cessaram na igreja dele, proíbe. E contam uma história diferente. Paciência, né? Mas tem um pastor, vocês estão vendo aqui, o pastor, ele explica o que falar em línguas, o que a pessoa sente e tal. Não se compreende, sério. Quando você está orando de espírito, né, falando de línguas, não se compreende, é sério. Não. Mas eu coloquei também aqui um dom de interpretação de língua. Tem aquele que tem um dom de línguas, que Deus usa e fala à igreja, né? Tem pessoas que Deus fala, eles zombam. Esses tradicionais tem vídeos na internet, eles zombam de Deus, zombam do Espírito Santo. Porque se você está zombando, dizendo que não acontece, você está zombando de quem? Do Espírito Santo, né? Então zombando do crentinho lá, está zombando de Deus, do Espírito Santo, né? Acabou a luz aqui, eu estou ligando de novo. Paciência, né? Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas aí. Mas né? Paciência. Vocês vão ver aí um pastor falando e outro interpretando. É real isso. Não cessou nada. A invenção desses caras aí está na Bíblia. 1 Coríntios 12. Agora eu quero ler algo interessante. Mas vai ficar para o próximo vídeo, tá? Que é sobre divisão da igreja. A próxima edição vai ficar longa aqui para mim poder encaixar aí na edição. Graças a Deus. Sobre divisão na igreja, tá? Mateus capítulo 12, versículos 25 e 26 diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Divisão, entendeu? É que essas pessoas propõem, sabe? É complicado. Aí vamos lá para Romanos. Quero ver aqui. Eu não tinha cura para mim. Nós vamos ver aqui também em Coríntios 16, 17. Que diz assim, Coríntios capítulo 16, versículo 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre, com suas palavras lisonjas, engana o coração dos simples. Amém? Aí nós vamos também para Romanos 16, né, que eu tinha dito. Romanos 16. Romanos capítulo 16. Meu rosto está normal, graças a Deus, e para mim é um grande privilégio estar aqui dando esse testemunho, porque eu sei que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas, porque eu sofria com isso. Eu ia no ônibus, tinha vergonha. Romanos 16 já li. Onde eu tivesse com as Coríntios, desse problema Coríntios 10, 12. E hoje o Senhor Jesus Cristo tem me dado essa oportunidade de dar esse testemunho. 1 Coríntios capítulo 1, já está marcado. Desse testemunho 10, né? Então, 1 Coríntios, a Ele não só por essa cura, 10, mas outras curas, outras coisas que Ele tem curado, inclusive na minha família.
Graças a Deus. 1 Coríntios Eu quero 10 a agradecer, 12, né? Então vamos lá. primeiramente a Deus e segundo ao meu pastor que tem sido... Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelas famílias de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Quando você busca esse dom, E Cristo está dividido? você Então, tem a meus condição de conversar com Deus face a face. Complicado. Como está escrito Eu não em estou aqui Coríntios, capítulo para 14, dividir verso nada, 2. só estou falando o que Aquele está que na fala palavra em de línguas Deus. não fala aos homens, senão a Tem Deus. coisas que você, Foi feito infelizmente, ninguém, não nem aceita, você mesmo. mas está Ninguém escrito o lá, entende. paciência, E o mas Espírito fala agora mistério. você chegar e Quando você falar está falando mal em línguas, e que isso não você está falando existe, mistério é do outra seu questão, coração, né? Mas aí do começa a coração de gerar Deus. realmente contenda. Aí divide. Isso é uma oração Entendeu? de edificação. É disso. É uma oração onde você E eu ora vou passar esses aquilo, vídeos não aí desse aquilo que pastor, você muito conhecido quer, aí, mas ele é aquilo que você presbiteriano, precisa. sabe? Muito Coríntios Paulo fala estudioso, também no muito capítulo conhecimento, 14, no verso não nega 4, isso aí não, ele que é a conhece, maneira de teólogo, edificar a nossa fé. sabe? Quando você passa muito tempo orando em enfim, línguas, os caras edificando a exaltam sua ele fé, em todos os naquele cantos. momento, Mas nós a estamos sua falando de fé, espiritualidade, ela começa nós estamos falando a ser tão de fortalecida que que o você vai Espírito Santo é alcançar o mesmo ontem, aquilo que não hoje, alcançava antes. e será para sempre, que ele É a opera em forma da nós, sua fé opera ser no nosso meio, com edificada, milagres, ser fortalecida. com curas. Então Sem esse ele dom a de igreja falar em não línguas, segue. esse dom Sem não para ele a todo igreja mundo, é para não todo aquele que cresce. crê. Sem ele a igreja... Jesus diz: quem crê as falarão pessoas não novas são salvas. línguas, Sem o Espírito Santo não imporão a mão acontece sobre os nada. enfermos. Não adianta ter Esse só dom é para quem conhecimento crê. da palavra de E Deus. se você acreditar, se você Sabe, crê, se não você diz: tiver eu a não sei, mas é graça, muito ele já difícil. conhece aquela Talvez história eu tenha do procurado papagaio, esse né? dom muito Do pássaro e lá, você não do tem passarinho, encontrado. de Há muita asa só. confusão sobre esse dom de orar em Graça e línguas. Porque as conhecimento, pessoas se não querem, andar junto, eles querem não sempre vai, de só Deus isso aqui, ó. um Não vai sobrenatural, lugar nenhum. um mover na sua Sem o alma. Espírito Santo, E Deus não entenda, está sem o interessado Espírito em mexer com a sua Santo, alma. nada acontece. Deus está interessado em mexer com o Nada seu podeis espírito, fazer para que o seu sem espírito mim. mexe com a sua alma e a sua Simples alma assim. mexe com o seu Ok? corpo. É Simples. assim que Deus quer Eu não tô fazer. nervoso, E a não. oração em línguas, ela mexe com o seu espírito. O seu espírito O que eles mais mexe repudiam, porque eles acham mexe que com é... a sua alma. E a Eles sua alma costumam dizer, todos eles dessas igrejas, eles falam, o pessoal só fica falando demônio, demônio, demônio. Então, Mas ele está aí, ó. Satanás governa o mundo. Você esqueceu que Adão entregou para ele? coração, Que Jesus foi tentado lá no pináculo, ele ofereceu seu coração. para Deus esse mundo? Acorda aí, pelo amor de Deus, eles governam isso aí. Toda essa imundícia que você vê aí, desgraceira toda no mundo inteiro, homossexualismo, morte, assalto todo dia aí no país, sabe? Pessoas morrendo, os pais estrupando os filhos, jovens sendo estrupadas aí, prostituição, adultério, sabe? Vício nas drogas aí, vai lá na Cracolândia lá ver a situação daquele povo lá. Faça-me um favor, né? Entendeu? E eles nos deu o poder para expulsar demônios, que eles se manifestam mesmo nas pessoas. Eles não acreditam. Sabe por que não acreditam? Porque não acontece nada lá na igreja dele. O diabo vai fazer o que lá? Se não acontece nada, não cresce, não tem o que fazer lá. O diabo vai onde o Deus opera, Deus prospera, Deus. Então o diabo fica furioso e vai lá tentar. Mas chega lá e toma pau. Entendeu? Porque lá os crentes oram e jejuam. Essa é a nossa diferença. Tá? Mas que Deus tenha misericórdia de vocês e vai despertando aí, já que os pastores de vocês não falam, devem falar o real. Então que vocês vão se despertando e creiam que os dons existem, são ferramentas que Deus nos deu. Não dá para todos, é claro que não. Mas tem heresia, tem os malucos lá, tem um monte de doido lá que, infelizmente, por falta de orientação, faz um monte de bobagem lá, e acaba escandalizando o Evangelho. É verdade isso, tá cheio. Mas falta pastores que conheçam com conhecimento e graça para orientar esse povo. Mas tem sim, eu concordo com você. Expulsar demônios, está em Marcos capítulo 16, versículo 17, que diz assim: e estes, incluindo eu, sinais seguirão os que creem, aos que crerem, eu sou um. Eles não creem, mas não vai acontecer. Se não crê, Deus não vai dar. Se não crê, não vai se realizar nada. Tem que crer, tem que aceitar que o Espírito Santo nos dá, que o Espírito Santo opera. Eles não creem, são arrogantes,
soberbos. Que eles falaram durante Essa que é a verdade. Eu Sou o doutor, não sei era das de fato um quantas. evento sobrenatural. Se esse é o mesmo tipo de línguas que você tem em 1 Coríntios, então segue-se que o dom de línguas, referido por Paulo em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 14, é a capacidade dada pelo Espírito Santo de você se expressar no idioma que você nunca aprendeu. Ou seja, em línguas humanas mesmo. Tá? Então, o que é que orar no Espírito não significa? Porque existem muitas ideias erradas a respeito disso. Se você quiser fazer uma prova, vá no YouTube e digite orar no Espírito. E você vai ver uma série de pregações de pastores sobre o que é orar no Espírito. E a maioria deles vai começar dizendo que é orar em línguas estranhas. A maioria deles vai dizer isso. Então, por isso que a Bíblia diz em Romanos 8, 26, nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede conosco com gemidos inexprimíveis, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Por isso que às vezes eu vou orar, eu não sei o que pedir, é tanta coisa. Nós estamos em 22 nações, eu tenho tantas demandas. A minha mente fica viajando, meu Deus, eu preciso de dinheiro ali, eu preciso mandar um missionário para lá, eu preciso pegar um avião, eu preciso comprar uma passagem, o meu filho tem que ir na escola, na reunião da escola, minha esposa diz, amor, eu tenho que fazer compra, eu digo, amém, compra, aleluia, eu amo fazer compra, vamos. É uma demanda tão grande, então sabe o que eu faço? Eu dobro meu joelho, levanto as minhas mãos, boto um sonzinho, só instrumental e fico. A minha mente não entende nada, e graças a Deus que ela não entende. Porque senão ela tenta manipular a oração. E a Bíblia diz que eu não sei pedir como convém, mas o Espírito intercede comigo, com gemidos inexprimíveis, porque segundo o que Deus gosta é que Ele pede. Então eu deixo Ele orar no meu lugar. Eu vou orar e digo a Deus, eu não sei o que o Senhor quer, eu ainda não descobri, eu ainda sou muito fraco para entender tudo isso, então eu vou deixar que o meu espírito ore. E fica ali 1 hora, 2 horas, e a alma fica gritando na porta, sai daí, Luiz, você está cheio de coisa para fazer, meu Deus, você é pastor de uma grande igreja, olha, você tem agenda, amanhã você vai pregar, vai preparar a mensagem, e eu fico ali, aquieta-te, alma, dentro de mim. Quando eu saio dali, está tudo organizado. Aleluia, o dinheiro que precisava aparecer, o missionário está a fim de ir, a passagem já compraram. Aleluia, a minha esposa disse, amor, deixa que eu já fiz a compra. Eu digo, aleluia, glória a Deus. Vai para o seu quarto orar em línguas, irmão. Nós vimos, eu até anotei aqui, porque é muito assunto. Desculpa o barulho que estão fazendo uma construção ali, tem um bendito de um caminhão que descarrega lá e essa sirene toca aí, é complicado, né? Construção, não tem o que fazer sobre isso. Bom, orar não pode ser o nosso último recurso, ou uma coisa que fazemos quando não temos mais esperança e vamos orar. Não, nós temos que orar constantemente, diz a palavra de Deus. Constantemente. 24 horas por dia nós temos que estar orando. Tem lugar que não dá hora em espírito, mas temos que estar orando. Não só como necessitamos, Senhor, tem misericórdia. Não, nós temos que orar constantemente. A oração é a nossa maior arma para tudo. Se o crente cristão salvo na pessoa bendita não orar, ele não prospera. Ele tem dificuldade no seu dia a dia, ele tem dificuldade de se relacionar na igreja, ele tem dificuldade no trabalho. Se ele for um pastor, não orar e não colocar a igreja para orar, almas não são salvas, não são libertas, a obra não cresce, fica aquele troço amarrado. Se tem 10 crentes hoje, daqui 10 anos, 15 anos, você vai lá nessa igreja, não tem mais 10, tem 8, tem 6, não cresce. Falta oração, falta entrega, sabe? Tem tudo isso aí. Nós somos movidos à oração, nós somos espírito, uma vez que nascemos de novo. Não somos mais carnais, somos espirituais. E tem pessoas que não abrem a mente. Nós temos uma guerra. Tem muitos aí pregadores renomados, pastores famosos, sabe? Com curso de tudo quanto é jeito. Não acredita que nós estamos numa guerra. Sabe o que eles falam? Todos esses crentes aí pentecostais falam que é o diabo. Se não, o diabo é o quem? Que nos atenta, que nos persegue, que cria laços para nós. A Bíblia nos diz isso. Jesus Cristo veio desfazer as obras de Satanás.
Que Bíblia que você tem? Eu não entendo esse negócio aí, essa pregação sua. Ah, mas é tudo homem. É claro que o homem tem culpa. Salvo ou não salvo, nós estamos num corpo de pecado, somos remidos, né? Pecadores remidos. Mas o nosso corpo é enfermo, né? Deus é a nossa cura para essa enfermidade, né? A graça de Deus é o remédio para a nossa enfermidade. Claro que o homem ele é coberto dos pés da cabeça para praticar o mal, intenta sempre o mal. Mas não se esqueça que tem os demônios, que a Bíblia fala, tem no céu aqui, ó, que dá um empurrãozinho. E muitas das vezes são eles. Claro que tem problemas mentais do ser humano, que precisa de psicólogo, psiquiatra, tomar um remedinho. Tem um monte de coisas assim. Mas a maioria são demônios. Você não vê, mas eles estão lá. Matando, roubando. A Bíblia fala que ele veio matar, roubar e destruir. Tudo que você vê de maldade aí é ele. Então entenda isso aí, pastor, pelo amor de Deus. Ok? Ele quer matar ela. Então, oração de poder. Elias era humano como nós, humano, carne e osso. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, lógico, depois dos 3 anos e meio. E os céus enviaram a terra. Chuva, né? E a terra produziu os seus frutos. Isso está em Tiago, capítulo 5, versículo 17 a 18. Orações de poder. As pessoas não creem que a gente tem isso. O Espírito Santo habita em nós. Os sinais seguirão os que creem. Eles não acreditam nisso. Eles ficam detonando os pentecostais e falando que somos loucos, somos heréticos e não sei o que, e parari, pororó. Não temos como se você não crê que Deus opera, que o Espírito Santo opera. Você não permite que o Espírito Santo trabalhe na sua vida para prosperar lá na sua igreja. Eu não entendo isso. Cessou? O que cessou aí? Está falando para mim que o Espírito Santo falou, ó, meus poderes acabaram, então vou dar um tempo aí para me recuperar. Aí lá no final dos tempos eu volto de novo, tá? Aí eu venho com grande poder e glória nos céus, eu estou já recuperado, né? Aí eu vou prender Satanás, vou destruir todos os ímpios, né? Vai descer fogo do céu. Pelo amor de Deus, né? Cessou o quê? O Espírito Santo é o mesmo, Deus é o mesmo. Ele operou no início, operou em toda a história e opera hoje da mesma maneira. Você que não quer crer, aí eu sinto muito. Aí fica falando aí na internet, aí um monte de coisa. Tá, com todo respeito ao pastorado aí, eu sei que você se formou, né, na África do Sul, fez da teologia, depois fez doutorado na Holanda, um pastor de alto conhecimento. Dizem alguns aí que você como é que é? É um dos expoentes do século, imagina isso, 100 anos. Que surgiu aí nos últimos 100 anos. É esse pastor. Olha só como tá batimento. Pode ser todo esse conhecimento, mas falta a espiritualidade, me perdoe aí, mas falta crer que o Espírito Santo opera. Sabe? Essas igrejas aí, infelizmente, que não são pentecostais, tradicionais, históricas, como quer que seja, a maioria delas fecharam na Europa. Hoje tem bares nos lugares lá, casa de show, boate, hotel, restaurante. Tá acabando tudo. Lá nos Estados Unidos, metade está virando homossexual, abrindo igreja homossexual. A outra parte está fazendo culto por internet, Santa Ceia por internet. Os caras não vão mais na igreja. Pelo amor de Deus, aí tem que ficar ouvindo isso aí. Acorda enquanto dá, sabe? Jesus Cristo está voltando. Sabe? Vamos colocar esse povo para orar, jejuar, consagrar. Os dons existem, não cessou não. Vocês é que cessaram. Vocês é que fizeram cessar. Falando para o seu povo aí, para os seus fiéis aí. Vocês é que cessaram. O Espírito Santo não cessou não. Amém? Jesus é quem tem o poder. Diz Jesus, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Isso está em João 14, versículos 13 e 14.
Eu já volto, tá bom? Até aqui, desculpa aí se exagerei em algum momento, mas a verdade tem que ser dita, ok? Brigadão, deixa o seu like e nos acompanhe nos próximos vídeos, tá bom? Que Deus abençoe você e a toda a sua família, graças e paz. Fica com Deus.